E aí, gente, tudo bem? Questão 77, Enem 2017, primeira aplicação. Tema: climatologia dentro da geografia física. Vamos aqui ao enunciado da questão. Acompanhe comigo. Nas imagens constam informações sobre a formação de brisas em áreas litorâneas. Esse processo é resultado de... Então, ele vai mostrar a formação de brisas em áreas litorâneas e quer saber que esse processo é resultado do quê? Veja só, vamos analisar as duas figuras que são apresentadas. Na figura 1, a gente tem a chamada formação da brisa marinha. A brisa marinha é caracterizada pelo vento soprando do mar em direção ao continente, do mar em direção à terra. Perceba que no mar nós temos uma temperatura morna e em terra uma temperatura quente. Isso dá diferença de pressão que provoca a formação do vento. Na figura 2, a gente tem a formação do terreal, é a chamada brisa terrestre, tudo bem? Aonde o vento sopra da terra para o mar. Perceba que agora a terra está fria, alta pressão, e o mar está morno, baixa pressão. Então veja que o mar agora está mais quente que a terra e aqui não estava. Vamos analisar isso? Gente, vento é o ar em deslocamento. Sempre que o ar se desloca, forma o vento. E o deslocamento do ar é decorrente da diferença de pressão atmosférica. Sempre, sempre, sempre o ar se desloca das áreas de alta para as áreas de baixa pressão atmosférica. As áreas de alta pressão atmosférica são marcadas por serem áreas de temperatura mais baixa, onde o ar ele está mais pesado, aonde o ar está mais comprimido, tudo bem? E isso faz com que o ar ele se desloque para áreas aonde ele está mais expandido, que são as áreas de maior temperatura. Então, as áreas de menor temperatura, alta pressão, e as áreas de maior temperatura, baixa pressão. Isso gera o deslocamento do ar sempre da área de alta para a área de baixa pressão, formando o vento. Perfeito? Tudo bem? Veja só como a gente pode nominar essas áreas. As áreas de alta pressão, ou seja, de temperatura mais baixa, de ar mais pesado, tudo bem? Menos expandido, tudo bem? A gente vai chamá-la também de áreas anticiclonais. A gente diz que são áreas dispersoras de vento. Então, se num mapa que mostra as massas de ar, que mostra as pressões atmosféricas, uma carta sinótica, você tem a letra A, você tem essa representação como a gente vê aqui, ó, tá aqui na nossa figura, são áreas onde não atrai ventos. Então, são áreas onde você tende a ter os ventos se deslocando dali em direção a outros lugares. Tudo bem? Então tendem-se áreas mais secas, né? Porque não atraem massa de ar úmida, tudo bem? Não tendem a receber umidade, porque não leva a umidade para lá através de massas de ar. Sempre que você vê essa representaçãozinha B, são as chamadas áreas ciclonais, as áreas de baixa pressão atmosférica. Elas recebem ventos, então elas tendem a receber ventos de outros lugares que muitas vezes trazem umidade e provocam chuvas, tudo bem? Na formação das brisas terrestre e brisa marinha, a gente tem exatamente esse processo de diferença de pressão atmosférica pela diferença de temperatura. Tudo bem? Então veja só. Perceba que na brisa marinha, acompanha aqui, na brisa marinha, o vento, a brisa, né? A brisa é um vento fraquinho, tudo bem? Ela sopra do mar para a terra. Perceba que no mar eu tenho pressão alta e em terra eu tenho pressão baixa. Por que que isso acontece? Porque durante o dia, olha aqui o solzinho brilhando, o mar ele está mais frio do que a terra. E por que que o mar está mais frio do que a terra? Por conta do chamado calor específico. A água ela tem uma propriedade de absorver calor lentamente e perder calor lentamente. A terra, né, as superfícies sólidas, né, no caso a areia aqui da praia, tem a característica de absorver calor rapidamente e perder calor rapidamente. Então, durante o dia, a Terra absorve calor rapidamente com a chegada dos raios solares. Então, ela se aquece rápido, ela tem um rápido aquecimento, então ela fica quente. Se ela fica quente, a pressão é baixa. Lembra? Ar mais quente, mais expandido. Então, o ar quente ele sobe. Tudo bem? Leve.
Beleza? Já a água, ela vai absorver calor lentamente, então ela vai esquentar devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Então a absorção de calor dela é lenta. Então, em relação à Terra, o mar está mais frio. Se o mar está mais frio, a pressão é mais alta. Se a pressão é mais alta, o ar é mais pesado. Logo, alta pressão, baixa pressão. O ar sempre se desloca da alta para baixa pressão, sempre da alta para baixo, brisa marinha, mar, oceano. Continente. Tudo bem? Beleza? Brisa terrestre ou formação do terreal é o vento no sentido contrário, ele soprando da terra para o mar. Por quê? Porque agora a gente vai ter uma inversão de pressão por conta da questão da temperatura. As áreas terrestres, da mesma forma que elas se aquecem rápido, quando chega a noite, olha a luazinha aqui mostrando a noite, quando chega a noite, ela se resfria rápido, ela perde calor rapidamente. Já o mar passou o dia inteiro, né, aquecendo devagarzinho. Aí quando chega a noite, ele começa a perder calor, só que essa perda de calor é lenta. Tudo bem? Como ele perde calor lentamente, o mar agora está mais quente do que a Terra. Se o mar está mais quente que a Terra, no mar agora eu tenho baixa pressão, que corresponde à temperatura mais alta, tá? Ar mais expandido. E em terra, como ela perdeu calor muito rápido, está mais frio, então tenho alta pressão. Então alta pressão em terra, baixa pressão no mar. O vento sempre da alta para baixa, aí você tem o vento soprando da terra para o oceano, da terra para o mar, é a chamada brisa terrestre que acontece durante os períodos noturnos. É exatamente isso que a questão mostrou para a gente. E a pergunta é, esse processo, formação de brisas, é resultado do quê? Da uniformidade do gradiente de pressão atmosférica? Não, eles não são uniformes, eles são diferentes, e a diferença de pressão é que gera o ar deslocando, ou seja, o vento. Beleza? Letra B. Ao aquecimento diferencial da superfície, sim, como as superfícies se aquecem de forma diferente, a água se aquece lentamente e a terra se aquece rapidamente e perde calor rapidamente e o mar perde calor lentamente, então essa diferença de aquecimento gera diferença de temperatura, que gera diferença de pressão, que gera o movimento do vento num sentido durante o dia e no outro sentido durante a noite. Alternativa correta, letra B. Vídeo curtido, não é isso? Se foi positivo, se foi produtivo para vocês. Eliminando rapidamente as outras alternativas. Letra C. Queda acentuada de médias térmicas? Não, a gente não vê uma queda acentuada de temperatura, nem de média térmica, mas vamos pensar em temperatura no mar. Essa queda acontece rapidamente na Terra, porque ela perde calor rapidamente. Diferente do mar, que tem esse processo lento, tanto no ganho quanto na perda de calor. Beleza? Letra D. Mudanças na umidade relativa do ar. Tem nada a ver aqui com a umidade, com a quantidade de vapor d'água na atmosfera, que é a umidade. E letra E. Variações altimétricas? Não, né? Tá todo mundo aqui na mesma altura, né? Altimétrica, altura. Altitude, altura em relação ao nível do mar. Aqui está todo mundo na mesma altitude, então não tem absolutamente nada de variação altimétrica. Legal? Então, uma questão interessante porque trabalhou aí alguns conceitos muito fundamentais em climatologia. Bacana, gente?